Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. O estado atual das coisas, eu refiro-me à situação social, política, econômica e entra também a situação cultural. Nesse momento, que é o futebol, esporte, é comumente usado na política, nos negócios, para descrever assim as condições presentes, mudanças, questionamentos, o status quo, é o viés que a psicologia e a tendência humana de preferir que as coisas às vezes permaneçam como estão, ou às vezes se opondo a determinadas ações que podem alterar o cenário. É uma coisa complicada, complexa mesmo. Embora haja uma construção da modernidade, tá? Às vezes com diplomacia, às vezes não. Em resumo, a fotografia do momento presente está sendo usada para argumentar a favor da estabilidade ou da mudança. E o futebol está intrinsecamente relacionado a esse status quo, a esse viés social, político, econômico e cultural. Falando exatamente do futebol, ontem, um jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Castelão, terça-feira à noite. O estádio continua um tanto quanto esvaziado, com pequena presença de público, principalmente a torcida do Fortaleza, que mais uma vez saiu entediada, chateada, decepcionada. Eu vou usar um termo até mais um pouco contundente. Para mim não foi só decepcionante, foi ridículo. Eu fiquei absorto com o que aconteceu. Além do pífio futebol praticado pelas duas equipes, pelo lado do Fortaleza, que com poucas, raríssimas finalizações conseguiu sequer marcar um gol. E o Cuiabá, por sua vez, também nem conseguiu arremates, nem conseguiu finalizações contra a meta do goleiro Breno do Fortaleza. É uma equipe fragilizada, que se defendeu até de forma organizada em bloco, que atacou também em bloco, mas a ineficiência não produziu a eficácia que a equipe precisava. Principalmente a equipe do Fortaleza, que jogou em casa, nos seus domínios. Ao contrário daquilo que esperava o torcedor, uma vitória para apagar aquela derrota decepcionante de 4-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá em São Paulo, nem isso aconteceu. O que houve, na verdade, foi um destempero, um desentendimento entre as comissões técnicas das duas equipes, técnico do Cuiabá, descontroladamente, foi até de encontro ao técnico do Fortaleza, Carpini, que por seu turno também revidou. E ambos foram expulsos da partida. Para culminar com tudo isso, os times em campo simplesmente fizeram uma partida pífia, repito, abaixo da crítica, futebol fraco e quando poderiam ter premiado a pequena escala de torcedores que compareceram, eles, pelo contrário, envergonharam num jogo ruim que nós entendemos o porquê, é a falta de qualidade mesmo, de talento individual, mas o que aconteceu
do sistema de jogo, a falta de capacidade de mudar o curso daquela partida, aí sim, nós sinceramente não compreendemos o que está acontecendo com as nossas equipes, tanto o Ceará quanto o Fortaleza. Ontem, para salvar a noite, aconteceu uma vitória da seleção brasileira, embora num jogo amistoso diante da Croácia, que não mudou tanto assim também. Aliás, não mudou, foi quase nada. É a mesma equipe que foi vice-campeã em 2000, aliás, em 2018, é isso. Em 2022, vice-campeão, chegou às semifinais, e naquela ocasião eliminou a seleção brasileira nos pênaltis. Portanto, a vitória de 3-1 para a seleção brasileira, né, que salvou a noite, e nós vamos ouvir aqui a reportagem do Bruno Mendes falando dessa vitória contra a equipe da Croácia, e após isso nós voltaremos ao comentário aqui para fechar o nosso episódio de hoje. Em jogo amistoso, a seleção brasileira finalmente voltou a vencer. Bateu a Croácia por 3-1 em Orlando, na Flórida. Outros amistosos desta terça-feira, o Marrocos derrotou o Paraguai 2-1, os Estados Unidos perderam para Portugal 2-0, a Argentina goleou a Zâmbia por 5-0. Seleções classificadas para a Copa do Mundo, a Itália mais uma vez a amargar, ficar fora de uma Copa. Perdeu para a Bósnia nos pênaltis e está eliminado. A Turquia venceu o Kosovo 1-0, está na Copa. Também após pênaltis, a República Tcheca eliminou a Dinamarca e carimbou o passaporte. A Suécia venceu a Polônia por 3-2 e está na Copa do Mundo. Na repescagem mundial, a República do Congo, na prorrogação, venceu a Jamaica 1-0, também carimbou passaporte. Nesta quarta-feira, a bola rola para a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos Botafogo e Mirassol, Internacional e São Paulo, Bahia e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Vitória, Curitiba e Vasco, Fluminense e Corinthians. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. É isso aí. E o empate entre Fortaleza e Cuiabá pela segunda rodada foi marcado pela briga, né, entre os técnicos, que poderiam dar um bom exemplo aos seus comandados. E outros integrantes de comissão técnica foram expulsos. 0-0. O entrever começou por volta dos 13 minutos do segundo tempo, quando o Carpini xingou o técnico do Cuiabá, e ele, descontrolado, o Eduardo Barros, chegou empurrando o Carpini, que devolveu o empurrão. Outros membros se envolveram, se agrediram. As imagens, um assistente do Cuiabá reclama de um soco na cara. E o árbitro André Luiz expulsou os dois. Continuaram brigando lá no túnel. Levaram para os vestiários no Castelão e os seguranças fecharam as portas de vidro. Ninguém sabe o que de fato aconteceu lá no final. E com o resultado, o Fortaleza marca aí o primeiro ponto, apenas um ponto, em 2 jogos disputados. E o Cuiabá, que está em 8º lugar com 2 pontos, não mostrou absolutamente quase nada. Hoje continua a rodada, né? O técnico Moza do Ceará deve escalar a equipe para enfrentar a Ponte Preta, aí com desfalques de alguns jogadores, depois da derrota de 3-1 também para o Retrô. Outra situação decepcionante. O jogo será às 9 da noite no estádio da Ponte Preta. Tá? Será que tem desfalques aí interessantes? Deve ficar fora da partida mais uma vez o Dieguinho, que está em transição, o Vina, o Pedro Henrique, tá? E essa vaga e o Zanocelo, que tem como substituto provavelmente o Richardson, né? Deve ser escolhido aí pelo Moza, além dos volantes Lucas Lima, que deve permanecer no meio campo, aí formado por Matheus Araújo, o jogador Melk,
e a torcida do Ceará também está na bronca, né? E com razão, para essa partida de logo mais à noite. Diante dessas mudanças, ele deve ter provavelmente o Richard no gol, o Rafael Ramos, o Éder ao lado do Luizão e o Fernando pela esquerda. O Richardson, Lucas Lima, Matheus Araújo e Melk, Mateuzinho e o Wendel. Essa é a provável formação do time do Ceará para encarar a Ponte Preta, lá em Campinas, repito, às 9 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. A torcida está chateada e esses desfalques no time do Mozart dificultam para o treinador ter aí uma melhor formação para, quem sabe, fazer um bom jogo. Isso é o que se espera. Um bom jogo que, de fato, as duas equipes representando o futebol cearense não vêm realizando. Continuando dessa forma, é bom tomarem providências. A diretoria do Ceará, que joga logo mais à noite, já demitiu aí alguns integrantes da direção. Certamente deverá contratar mais alguém para estar aí na gestão do futebol. E ainda bem, menos mal que estamos apenas no começo da competição. Mas já é momento para se pensar, se repensar, porque o sinal amarelo está aceso, um sinal de alerta para que eles não sofram uma decepção maior, o que seria ou o Ceará ou Fortaleza, ou os dois, flertarem com a Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós retornaremos com um novo episódio, já falando um pouco mais sobre o resultado de hoje entre Ponte Preta e Ceará. Valeu, até o próximo.